Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 19. Influências dos pais. Controlados por princípios divinos. Recai sobre os pais a soleníssima obrigação de educar os filhos no temor e amor de Deus. No lar deve ser preservada a mais pura moral. Deve ser ensinada estrita obediência ao que requer a Bíblia. Os ensinamentos da Palavra de Deus devem controlar a mente e o coração para que a vida doméstica demonstre o poder da graça de Deus. Cada membro da família deve ser lavrado como colunas de palácio. Salmos 144, verso 12. Pelos princípios e preceitos divinos. Os pais devem compreender os filhos. Não devem os pais esquecer seus anos da infância, de quanto ansiavam pela simpatia e amor, e quão infelizes se sentiam quando censurados com ralhos impacientes. Deviam voltar à infância em seus sentimentos e baixar o pensamento à compreensão das necessidades dos filhos. Todavia devem, com firmeza, combinada com amor, exigir de seus filhos obediência. A palavra dos pais deve ser obedecida implicitamente. Deus preparou uma vereda. Anjos de Deus estão observando as crianças com o mais profundo interesse, para ver que espécie de caráter estão formando. Se Cristo tratasse conosco, tal qual nós muitas vezes nos tratamos uns aos outros e com nossos filhos, havíamos de tropeçar e cair em completo desânimo. Vi que Jesus conhece nossas debilidades e participou Ele mesmo de nossa experiência em todas as coisas, exceto no pecado. Por isso nos preparou uma vereda adaptada à nossa força e capacidade, e como Jacó, tem marchado brandamente em uniformidade com as crianças, segundo suportavam, para que pudesse entreter-nos com o conforto de sua companhia e ser-nos um guia perpétuo. Ele não despreza nem negligencia ou deixa atrás as crianças do rebanho. Não nos ordenou a marchar e deixá-las para trás. Não andou tão apressadamente que nos deixasse atrás com os nossos filhos. Oh, não! Ele nivelou a vereda da vida mesmo às crianças, e os pais são solicitados a, em seu nome, guiá-los ao longo da estreita vereda. Deus nos designou um trilho adaptado à força e capacidade das crianças. A irritação deve ser reprimida. Pais, quando vos sentis irritados, não deveis cometer o grave pecado de envenenar a família toda com essa perigosa irritabilidade. Nessas ocasiões, ponde uma guarda dupla sobre vós mesmos, e resolvei de coração não ofender com os lábios, e só proferir palavras agradáveis e animosas. Dizei a vós mesmos, não macularei a felicidade de meus filhos por uma palavra irritada. Assim, vos controlando a vós mesmos, tornar-vos-eis mais fortes. Vosso sistema nervoso não será tão sensível. Fortalecer-vos-eis pelos princípios retos. A consciência de que estáis cumprindo fielmente vosso dever, fortalecer-vos-á. Anjos de Deus aprovarão vossos esforços e vos ajudarão. Quando vos sentis impacientes, muitas vezes pensais que a causa esteja em vossos filhos, e os culpais, quando isso não merecem. Em outra ocasião, podem fazer exatamente as mesmas coisas, e tudo acharíeis aceitável e certo. As crianças conhecem e marcam e sentem essas irregularidades, e eles não são sempre os mesmos. Às vezes estão um tanto preparados para defrontar modos mutáveis, e em outras ocasiões estão nervosos e irritados, e não suportam censuras. Existem pais de temperamento nervoso, e quando fatigados pelo trabalho ou opressos de cuidados, não conservam um estado de espírito calmo e manifestam aos que eles deviam ser os mais queridos na terra uma irritação e falta de paciência que desagrada a Deus e traz uma nuvem sobre o lar. As crianças, em sua inquietação, devem muitas vezes ser acalmadas mediante terna simpatia. A bondade e a paciência mútuas tornarão o lar um paraíso e atrairão santos anjos para o círculo familiar. Mente de pais paralisada. Temos algum conhecimento da maneira em que Satanás trabalha e de como ele alcança êxito. Como me foi mostrado,
ele paralisa a mente de pais. São lerdos em suspeitar que seus próprios filhos possam estar em erro e pecado. Alguns destes filhos professam ser cristãos, e os pais continuam adormecidos, sem temer o perigo, enquanto a mente e o corpo dos filhos está se tornando um destroço. Há pais que nem mesmo tomam o cuidado de ter os filhos com eles quando na casa de Deus. Meninas assistem às reuniões e tomam assento, às vezes com os pais, mas frequentemente nos últimos bancos. Têm o hábito de achar uma escusa para saírem. Rapazes percebem isso e saem antes ou depois das meninas, e então, terminada a reunião, acompanham-nas para a casa delas. Nem por isso os pais se tornam mais prudentes, mas apresentam desculpas para passear, e rapazes e meninas reúnem-se nas praças ou outros locais ermos, e ali brincam e têm um tempo vivamente divertido, sem nenhuns olhos experientes a vigiá-los e adverti-los. Regime e influência dos pais. Se os pais tivessem vivido segundo as leis de saúde, satisfazendo-se com um regime simples, muita despesa se haveria poupado. O pai não teria sido obrigado a trabalhar além de suas forças a fim de suprir as necessidades da família. Um regime simples e nutritivo não teria tido o efeito de excitar indevidamente o sistema nervoso e as paixões animalescas, causando lerdeza e irritabilidade. Se ele tivesse tomado apenas alimentos simples, teria tido o cérebro claro, os nervos estáveis, o estômago em estado sadio, e tendo assim puro o organismo, não teria tido falta de apetite, e a geração atual estaria em muito melhores condições do que se acha agora. Mas mesmo agora, nesse período tardio, algo se pode fazer para melhorar nossa situação. É necessária a temperança em todas as coisas. O pai temperante não se queixará se não há na mesa grande variedade. A maneira saudável de viver melhorará as condições da família em todos os sentidos e permitirá à esposa e mãe tempo para dedicar aos filhos. A grande preocupação dos pais será quanto à melhor maneira de educar os filhos para serem úteis nesse mundo e para o céu depois. Contentar-se-ão com ver os filhos trajando vestidos asseados, simples, mas confortáveis, livres de bordados e enfeites. Esforçar-se-ão fervorosamente por ver os filhos possuírem aquele adorno interior, o ornamento de um espírito manso e quieto, que à vista de Deus é de grande preço. O pai, laço de união da família. O pai cristão é o laço de união da família, ligando-os junto ao trono de Deus. Nunca deve descair o seu interesse nos filhos. O pai cuja família seja composta de meninos não deve deixar esses inquietos meninos ao inteiro cuidado da mãe. Isso é uma carga demasiado pesada para ela. Deve ele tornar-se-lhe companheiro e amigo. Deve aplicar-se a mantê-los afastados de companheiros maus. Pode ser difícil para a mãe exercer o domínio próprio. Se o esposo percebe que a fraqueza da esposa põe em perigo a segurança dos filhos, deve ele tomar sobre si mais dos encargos dela, fazendo tudo o que esteja em seu poder para encaminhar a Deus os filhos. Mães não devem buscar excitamento. As mães que têm espírito jovial a educar ainda e o caráter dos filhos a formar, não devem buscar o excitamento do mundo, a fim de ser animosas e felizes. Têm uma importante obra vitalícia, e elas e os seus não podem correr o risco de gastar tempo de maneira inútil. O tempo é um dos importantes talentos que Deus nos confiou, e pelo qual Ele nos chamará a contas. Desperdício de tempo é desperdício de intelecto. As faculdades da mente são suscetíveis de autocultivo. É dever das mães cultivar a mente e conservar puro o coração. Devem aproveitar todos os recursos ao seu alcance para aproveitamento intelectual e moral, a fim de que sejam qualificadas para melhorar a mente dos filhos. Os que condescendem com a disposição de sempre ter companhia, logo se sentirão desassossegados, a menos que visitem ou entretenham visitas. Esses não têm o poder de adaptação às circunstâncias. Os necessários e sagrados deveres domésticos
Parecem-lhes desinteressante lugar comum. Não lhes agradam o exame e a disciplina de si mesmos. Sua mente tem fome das mutáveis, excitantes cenas da vida mundana. As crianças são negligenciadas por amor da condescendência com as inclinações. E o anjo registrador escreve: servos inúteis. Deus deseja que nossa mente não fique sem propósito, mas realize o bem nesta vida. Mães lactantes devem conservar-se em estado feliz. Também o caráter da criança é mais ou menos afetado pela natureza do nutrimento que recebe da mãe. Quão importante, então, que a mãe, no período de amamentação, preserve um feliz estado mental, controlando perfeitamente seu espírito. Em assim fazendo, o alimento da criança não fica prejudicado. E o procedimento calmo e seguro da mãe no cuidado do filho tem muito que ver em modelar-lhe o caráter. Se a criança é nervosa e facilmente agitável, a conduta cuidadosa, tranquila da mãe terá uma influência suavizante e controladora, e a saúde do infante será muito melhorada. A mãe deve procurar ter domínio próprio. Quanto mais sossegada e simples for a vida da criança, mais favorável será tanto para seu desenvolvimento físico como mental. A mãe deve buscar estar, em todas as ocasiões, serena, calma e na inteira posse de si mesma. Muitas crianças são em extremo suscetíveis a excitações nervosas e a maneira suave, sossegada da mãe terá influência calmante, que será de inapreciável benefício sobre elas. Crianças sensíveis não devem ser feridas pela indiferença. As crianças amam a companhia. Em geral, não apreciam estar sozinhas. E a mãe deve entender que, na maioria dos casos, o lugar de seus filhos, quando estão em casa, é o aposento onde ela está. Pode, então, tê-los sob suas vistas e estar preparada para ajustar pequenas diferenças, quando para ela apelam, e corrigir hábitos maus, ou a manifestação de egoísmo ou paixão, e pode dar-lhes ao espírito a direção certa. Aquilo de que as crianças gostam, pensam elas que há de agradar à mãe, e é perfeitamente natural que consultem a mãe em pequeninas questões que as fazem perplexas. E não deve a mãe ferir o coração de seu sensível filhinho, tratando com indiferença o assunto, ou recusando-se a ser incomodada com coisas assim pequenas. Aquilo que pode ser pequeno para a mãe, para ele é grande. E uma palavra de orientação ou aviso, na ocasião oportuna, muitas vezes se demonstrará de grande valor. Um olhar de aprovação, uma palavra de animação e louvor por parte da mãe, muitas vezes lhes deixa no jovem coração um raio de sol o dia inteiro. Tratar ternamente com os pequenos. Mães, tratai ternamente com vossos pequenos. Cristo foi uma vez criancinha. Por seu amor, honrai as crianças. Velai sobre elas como um sagrado encargo, não para que sejam favorecidas, mimadas e idolatradas, mas para serem ensinadas a viver vida nobre e pura. Elas são propriedades de Deus. Ele as ama e vos chama para que coopereis com Ele, ajudando-as a formarem caráter perfeito. Tua filhinha é propriedade de Deus. Minha irmã, podes surpreender-te de que tua filha tenha pequena confiança na palavra da mãe? Ensinaste-lhe a ser falsa. E ao Senhor dói ver um de seus pequeninos conduzidos pela mãe a um caminho errado. Tua filha não é propriedade tua. Não podes lidar com ela a teu bel prazer, pois é propriedade do Senhor. Exerce sobre ela um constante e perseverante controle. Ensina-lhe que ela pertence a Deus. Com semelhante educação, ela crescerá para ser uma bênção aos que a rodeiam. Mas será necessário, claro, agudo discernimento para poderes reprimir tua tendência de dominar e fazer prevalecer sempre tua vontade e maneiras, e agindo como bem te apraz. Disposição jovial e temperamento aprazível.
Ensinai vossos filhos desde o berço a praticar a renúncia e o domínio próprio. Ensinai-os a gozar as belezas da natureza e, com ocupação útil, exercer todas as faculdades do espírito e do corpo. Criai-os de modo a terem constituição sadia e boa moral, a terem disposição jovial e temperamento aprazível. Ensinai-lhes que ceder à tentação é fraqueza e impiedade. Resistir a ela é nobre e varonil. As mães são um exemplo. Se as mães querem que as filhas cheguem à idade adulta com corpo sadio e caráter virtuoso, têm de, em sua própria vida, dar o exemplo, guardando-as das modas prejudiciais à saúde desta época. As mães cristãs têm a pesar sobre si uma responsabilidade de que não se apercebem. Deveriam educar os filhos de maneira a terem princípios firmes e saúde moral neste século corrupto. Quando o desejo da criança é lei. Famílias há em que o desejo da criança é lei. Tudo o que ela deseja, dá-se-lhe. Tudo o que não gosta é animada a não gostar. Supõe-se que a condescendência faça feliz a criança, mas tão somente a torna desassossegada e descontente. A condescendência estragou-lhe o apetite de alimentos simples e saudáveis e do simples uso de seu tempo. A satisfação própria realizou a obra de alterar-lhe o caráter para o tempo e para a eternidade. Satanás procura controlar a mente das crianças. Pais, sabeis algo dos incentivos pelos quais Satanás tenta levar vossos filhos à insensatez. Ele opera com todo o seu poder para desencaminhá-los. Com uma decisão da qual muitos nem suspeitam, procura ele tomar-lhes o controle da mente e tornar os mandamentos divinos de nenhum efeito em sua vida. Os pais devem aconchegar ao coração dos filhos. Não permitais que os filhos vos vejam de sobrecenho cerrado. Se cederem à tentação e depois reconhecerem o erro e dele se arrependerem, perdoai-lhes tão liberalmente como esperais ser perdoados por vosso Pai Celestial. Bondosamente instruí-os e ligai-os ao vosso coração. É tempo crítico para as crianças. Ao redor delas serão lançadas influências para desapegá-las de vós, às quais tereis que vos opor. Ensinai-os a fazer de vós seus confidentes. Deixai-os segredar-vos ao ouvido suas provas e alegrias. Estimulando isso, salvá-los-ei de muita cilada que Satanás preparou para seus inexperientes pés. Não trateis vossos filhos somente com severidade, esquecidos de vossa própria infância e deslembrados de que são apenas crianças. Não espereis que sejam perfeitos, nem procureis fazer deles imediatamente homens e mulheres amadurecidos. Assim fazendo, fechareis a porta de acesso a eles, a qual de outro modo teríeis, e os impelireis a abrir uma porta conducente a influências malfazejas, para outros envenenarem sua jovem mente, antes que desperteis para ver o perigo que corre. Disciplina forte, equilibrada. A felicidade de toda criança pode ser assegurada por disciplina forte, equilibrada. As graças mais legítimas consistem na modéstia e obediência, em ouvidos atentos para ouvir as palavras de orientação, pés e mãos dispostos a andar e trabalhar na vereda do dever. E a verdadeira bondade da criança terá sua própria recompensa, mesmo nesta vida. Os anos da infância são a ocasião oportuna para o processo da educação, não só para que a criança se torne muito útil e cheia de graça e verdade nesta vida, mas que possa assegurar-se o lugar preparado no lar celestial para todos os fiéis e obedientes. Em nossa própria educação de filhos e na educação de crianças alheias, temos provado que nunca amam menos os pais e tutores, porque esses o impedem de praticar o mal. A disposição singularmente amável de Jesus. Jesus revelava como criança uma disposição singularmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir a outros.
Manifestava uma paciência que coisa alguma conseguia perturbar, e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como a rocha em questões de princípios, sua vida revelava a graça da abnegada cortesia. Com profunda solicitude, observava a mãe de Jesus o desenvolvimento das faculdades da criança e contemplava o cunho de perfeição em seu caráter. Era com deleite que procurava animar aquele espírito inteligente de fácil apreensão. Por meio do Espírito Santo, recebia sabedoria para cooperar com os instrumentos celestiais no desenvolvimento dessa criança que só tinha a Deus por Pai. A preocupação da mente exclui pensamentos indignos. Educai as faculdades e o gosto de vossos queridos. Procurai ocupar-lhes a mente, para que não haja lugar para pensamentos ou condescendências baixos e degradantes. A graça de Cristo é o único antídoto ou preventivo contra o mal. Se quiserdes, podeis escolher se a mente de vossos filhos se ocupará com pensamentos puros e não corrompidos, ou com os males que existem em toda parte, o orgulho e o esquecimento de seu Redentor. Circundados por um muro não fácil de derribar. Todo lar cristão deve ter regras, e os pais devem, nas palavras e no comportamento mútuos, dar aos filhos um precioso e vivo exemplo do que eles anseiam eles sejam. Pureza de linguagem e real cortesia cristã devem ser constantes. Não haja incentivo ao pecado, nada de suspeitas malignas ou difamações. Ensinai as crianças e os jovens a respeitarem-se a si mesmos, a serem fiéis a Deus, fiéis aos princípios. Ensinai-os a respeitar e obedecer à lei de Deus. Assim, esses princípios lhes controlarão a vida e serão por eles levados para a sua associação com outros. Amarão ao próximo como a si mesmos. Criarão uma atmosfera pura, a qual terá a influência de animar almas débeis a andar na vereda que conduz à santidade e ao céu. Seja cada lição de caráter enobrecedor alevantado, e os registros feitos nos livros do céu serão de molde a não vos ter de envergonhar do encontro no juízo final. Crianças que recebam esta espécie de instrução não serão um fardo, uma causa de ansiedade em nossas instituições educacionais, médicas, publicadoras, etc. Ao contrário, serão uma força, um apoio aos que arcam com responsabilidades. Estarão preparados para preencher cargos de confiança e, por preceito e exemplo, estarão constantemente ajudando outros a proceder corretamente. Aqueles cujas sensibilidades morais não tiverem sido embotadas, apreciarão os princípios retos e os praticarão. Terão em justa estima os seus dons e farão o melhor uso possível de suas faculdades físicas, mentais e morais. Essas almas são constantemente fortalecidas contra a tentação. São circundadas por um muro que não será derribado facilmente. Todas essas pessoas são, com a bênção de Deus, portadores de luz. Sua influência tende a erguer outros a uma vida cristã prática. A mente pode enobrecer-se de tal modo que pensamentos e contemplações divinos venham a ser naturais como a respiração.